Cuidado para não matar alguém de tristeza. Quando nasceu a sabedoria? Induzido ao pecado. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima e hoje vamos estudar estes textos que estão aparecendo na sua tela e vamos começar por um assunto difícil. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Um assunto difícil porque, antes, uma contextualização. Esta carta de Paulo chegou aos Coríntios depois que ele já havia escrito uma carta anterior, uma carta que não está registrada nas Escrituras, e ele mandou por intermédio de Tito. Tito era um dos discípulos do apóstolo Paulo, uns que caminharam com ele, inclusive tem uma carta no Novo Testamento destinada a Tito. Nesta carta, o apóstolo Paulo estava tratando das diferenças, das questões levantadas acerca dele. Havia algumas questões dolorosas, doloridas, e ele precisou ser enfático, conversar, resolver este assunto com o povo de Corinto. E ele ficou aguardando pela resposta deles. Essa resposta não chegou antes de Paulo fazer a viagem que ele tinha que fazer, uma viagem missionária. E neste texto de hoje, Paulo toca neste assunto. Ele fala que antes de ir viajar, ele não recebeu a resposta de Tito, portanto, ele desistiu da viagem, e essa viagem era uma porta muito boa que Deus tinha aberto para ele ir, era uma grande chance que ele tinha recebido de ir falar do Evangelho, mas ele não pôde ir porque ficou esperando por essa resposta. Então, Paulo vai tratar de assuntos difíceis, e eu quero aqui chamar a sua atenção para este ponto. É necessário, é preciso ter conversas difíceis nas igrejas. Tenham conversas difíceis, mas presta bem atenção. Converse com quem resolve. Não tenha conversas paralelas, não dissemine contenda. Nós já vimos estudando as Escrituras que é abominável para o Senhor a contenda. Está no livro de Provérbios que estamos estudando. Então, não dissemine contendas, fale com quem resolve. Se você está em uma roda de conversa que estão falando de assuntos que não diz respeito a você e você também não é a pessoa que vai poder ajudar a resolver aquele assunto, então saia desta roda. Mas as conversas difíceis são necessárias ter para cura, para tratamento, para correção. E é o que acontece no texto de hoje. Paulo está falando de alguém que teve algum problema ali na igreja, algum pecado, algo que essa pessoa fez e que desagradou ao Senhor, que estava contaminando a igreja. E Paulo pede para que os irmãos tratem este assunto. E diz que se a igreja já se reuniu e perdoou esse irmão, que ele, Paulo, também está perdoando. E por que que Paulo estava resolvendo isso? Porque ele fundou a igreja de Corinto. Então, as questões que se levantavam eram levadas a ele, como faziam com Moisés. As grandes questões, as maiores questões, deixavam que Moisés desse o conselho. Assim estava sendo feito na igreja de Corinto. Então, Paulo diz para que tenham cuidado com este irmão e fala, se ele já se arrependeu, se já foi tratado, não coloquem mais peso, o acolham agora, para que isso não fique demasiadamente pesado para ele, ele venha se entristecer profundamente ao ponto de morrer. Toda correção deve ser para a glória de Cristo, para a pureza da igreja, para a restauração do corpo, para a restauração do pecador. Não é para matar, não é para destruir, é para restaurar. Desde que a pessoa tenha se arrependido, tenha confessado, tenha se deixado ser tratado, a igreja deve tratar, deve cuidar, deve curar as feridas e inserir este irmão ao corpo, que ele permaneça no corpo de Cristo. Então tome muito cuidado quando você vai tratar alguém, mesmo você que é líder, lembre-se que este alguém é habitação, é morada do Espírito Santo, é uma ovelha do rebanho do Senhor, não pertence a você. Paulo iniciou a carta de hoje explicando mais uma vez o motivo de ele não ter ido antes falar com os irmãos, estar com os irmãos de Corinto pessoalmente, e em sua explicação ele fala que não queria entristecê-los.
Como ele não tinha obtido essa resposta da carta que não está registrada aqui nas Escrituras, ele teve o cuidado de não estar com eles com tristeza e assim contaminá-los de alguma forma. E ele diz como que eu iria receber alegria. Ele precisava estar abraçado, acolhido, porque Paulo vinha por longos períodos de solidão, de angústia, de dor, sendo perseguido, sendo preso, fazendo a obra. E ele queria estar com os irmãos em um momento em que pudessem se acolher, se abraçar. Então ele disse como que eu ia receber alegria estando os irmãos tristes, como que eu ia entristecê-los. Então eu esperei para que tudo fosse conduzido, para que tudo fosse resolvido e a gente pudesse estar nesta unidade, nesta união. Antes disso, no encerramento do capítulo 1, Paulo também deixa muito claro que ele tinha consciência de que a fé daqueles irmãos não dependia dele, Paulo, mas que eles foram fortalecidos em Cristo Jesus, que a fé deles era no Senhor, não dependia de Paulo. No entanto, ele também tinha entendimento do papel, da função dele como apóstolo, como orientador daquele povo. E ele procurava se esmerar em ser o exemplo, em dar exemplo, em ensinar, em corrigir. E uma das correções e direções que ele estava dando era essa: não permita que um irmão morra, adoeça, porque vocês decidiram não perdoá-lo. Perdoe, abrace, acolha. Esse irmão já se arrependeu. E Paulo compartilha com os irmãos de Corinto algo que ele entendeu da parte do Senhor, que o cristão é o bom perfume de Cristo. Aquele que transmite a palavra do Senhor, que ensina a palavra do Senhor, que compartilha isso, por onde ele passa, isso é como um bom perfume, ele transmite o bom perfume de Cristo. Ou seja, é alguém de onde sai aroma, de onde sai um acolhimento, onde as pessoas que são alcançadas, acolhidas por aquelas palavras, sentem algo agradável. Viver o Evangelho de Cristo, proclamar a palavra do Senhor, andando de acordo com esta palavra, sobe como cheiro suave e agradável ao Senhor. Exala o bom perfume de Cristo, o caráter de Cristo. No entanto, para aqueles que não aceitam o Evangelho, que não conhecem o Evangelho, não aceitam que Cristo é o Senhor, este mesmo perfume, que aos conhecedores, aos que amam o Senhor, soa como agradável, para os que desconhecem e rejeitam a Jesus, é cheiro de morte. É como revelar, mostrar para eles que estão mortos. Por isso, o cristão no mundo incomoda tanto. Porque quem olha para o cristão que verdadeiramente reflete a Cristo, que exala o bom perfume de Cristo, lança luz para o pecado. Mostra a condição que aquela pessoa está vivendo. Ela vê que está em estado de morte, é como se ela estivesse sentindo o cheiro da putrificação, comparado ao cheiro que aquela pessoa que serve ao Senhor está exalando. É mais ou menos um paralelo que Paulo está fazendo. No entanto, é importante que o cristão entenda que isso não faz do cristão melhor do que qualquer pessoa ou juiz de qualquer pessoa ou de qualquer causa. Quem salva, quem ensina, quem convence é o Senhor. Quem vai fazer o julgamento é o Senhor. O dever do cristão é espalhar o bom perfume de Cristo. Provérbios. Quando nasceu a sabedoria? A sabedoria nasceu? Nasceu. Antes de tudo. Em Jó está registrado isso, capítulo 38 de Jó, dos versos 1 ao 4, quando Deus começa a falar com Jó, ele pergunta isso a Jó: você estava lá quando eu fiz o fundamento do mundo? E nesse texto de Provérbios, a sabedoria está falando acerca dela mesma e dizendo que antes de tudo, antes da fundação do mundo, antes que Deus criasse qualquer coisa, ela existiu, ela nasceu. Então a sabedoria está com o Senhor desde sempre. Nestes textos de hoje aparece a personificação de duas mulheres. Uma é a sabedoria, outra é a loucura ou a insensatez ou a tolice. Ambas se apresentam, fazem convites ao homem. A sabedoria mostra a sua sabedoria, sua virtude, todas as suas qualificações e atrai este homem apenas com as suas qualificações, com a sua qualidade,
com aquilo que ela tem a oferecer. Ela não precisa forçá-lo, mas a insensatez tem que forçar este homem a andar com ela, a ir para onde ela quer, e é como se fossem duas casas. A casa da sabedoria, a casa da loucura, e a sabedoria mostra a sua casa com 7 colunas edificadas. Para o contexto daquela época, uma casa com 7 colunas era algo grandioso. Cada coluna era muito bem firmada, então a sabedoria vai mostrando os seus atributos e convidando o homem para andar com ela, mostrando que o caminho dela é caminho de longevidade, de vida, enquanto que o caminho da loucura leva à perdição, leva à morte, leva ao engano. É neste texto que lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É também neste texto que vemos outros provérbios bem conhecidos que eu vou citar para você. Nas muitas palavras não faltam transgressão, mas o que controla seus lábios é sensato. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do insensato é uma destruição repentina. O ódio causa brigas, mas o amor cobre uma multidão de pecados. E para encerrar o estudo de hoje, Salmos. O salmista segue apontando os pecados que o povo cometeu, esquecendo das benfeitorias do Senhor. Ele está relatando o tempo que o povo andou pelo deserto e nos versos de hoje ele lembra do que fizeram e levaram Moisés a pecar. No famoso contexto em Meribá, onde o povo precisava, queria água, e era para Moisés ir até a rocha e deixar que Deus fizesse verter a água dela, e Moisés, irado com aquele povo, bateu na rocha, feriu a rocha e então foi castigado, com um castigo muito severo. Foi proibido de entrar em Canaã, na terra prometida. Moisés, que conduziu aquele povo por anos para chegar à terra prometida, recebeu naquele dia a sentença do Senhor: você não vai entrar na terra prometida. Então o salmista está lembrando o povo das coisas que eles fizeram, que os antepassados deles fizeram, dos pecados que cometeram, como Deus foi procedendo diante de cada pecado. Ele está mostrando quem é o Deus de Israel, todos os feitos que o Senhor já fez, mas também mostrando como Deus é reto, justo, correto, e se tiver que sentenciar, ele sentencia, mas em todo o tempo a misericórdia do Senhor é abundante. E é esse Deus que o salmista está apresentando, um Deus que deve ser amado, louvado e celebrado pelo que ele é, não pelas coisas que ele oferece. E a prova disso é que ele ofereceu tanto, tanto, tanto para aquele povo, e eles ainda assim pecaram contra Deus. Então, não é o que o Senhor faz que nos leva a amá-lo, mas é quem ele é. Ele é o amor. Ele nos amou primeiro. E por isso nós temos este amor para dar, porque ele nos ensinou a amar. E por amor à palavra de Deus, eu te convido para estar aqui amanhã para continuarmos a estudar as Escrituras. Até amanhã, se Deus disser que sim.